Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite, enfim, dirigindo-me à professora Teresa Flores. Para nós é um prazer e é uma oportunidade. Nunca tinha vindo falar aqui à vossa faculdade, portanto acho que isto é bastante interessante. Eu dividi o tema com a minha colega Gisela Serafim, que devo dizer que é a verdadeira especialista em publicidade. Eu, pelas funções que desempenho, sou mais especialista em generalidades várias, portanto vou fazer aqui só um enquadramento. Mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para vos apresentar também um bocadinho a defesa do consumidor em Portugal. Para já porque da manhã 8 dias, dia 15 de março, vamos celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. É uma data muito importante para nós, como calculam, mas é uma data importante para todos vós também, para todos nós, porque todos nós somos consumidores. E é um dia que é celebrado no mundo inteiro, porque em 1962 o presidente norte-americano John Kennedy fez um discurso no qual, pela primeira vez, entende-se, fez a referência à nossa qualidade de consumidores, isto é, todos nós somos cidadãos, é evidente que essa é que é a nossa principal característica e a mais importante do ponto de vista político, do ponto de vista social, mas do ponto de vista económico somos também consumidores. E foi muito importante reconhecer-se esta qualidade, porquê? Para se atribuir uma proteção específica a todos nós pessoas singulares, quando fazemos aquisições para uso pessoal, isto é, quando atuamos como consumidores. Em Portugal, e temos muito orgulho disso, este ano vamos celebrar, como saberão, os 40 anos da primeira Constituição do Estado Democrático e a Constituição da República Portuguesa, na versão de 1976, é o primeiro texto jurídico de valor elevadíssimo que faz referência à proteção dos consumidores. Para terem uma ideia de quais é que são os nossos direitos, tenho aqui só um elenco muito rapidamente dos direitos dos consumidores. Como veem, é muito variado, passa desde a informação, a formação, a educação, a proteção da saúde e da segurança, mas também a proteção dos interesses económicos, a proteção jurídica, enfim, até o direito de organização, isto é, dos consumidores se organizarem em associações representativas dos seus interesses, que depois têm que ser envolvidas, têm que ser consultadas na adoção de medidas neste domínio. Como dizia, temos no nosso sistema jurídico uma noção específica de consumidor. Muitas vezes empregamos esta palavra de uma forma incorreta, digamos assim, de uma forma imprecisa, isto é evidente que as empresas também adquirem bens e serviços designadamente para o desenvolvimento das suas atividades, mas as empresas nunca são qualificadas de consumidores. Consumidores, como já disse, são todas as pessoas singulares, as pessoas físicas, mas apenas quando compram bens e serviços para seu uso pessoal. E podem-se estar a perguntar porquê esta necessidade de proteção, porquê o reconhecimento da nossa qualificação como consumidores. Porque em qualquer relação de consumo, isto é, quando eu compro todos os dias, enfim, quando o meu almoço, quando eu compro um PC, quando eu compro uma viagem, enfim, uma viagem de avião, por exemplo, através da internet hoje em dia, eu estou sempre numa posição desigual em relação à entidade que está do outro lado. Isto é, entre consumidores e empresas, entre consumidores e operadores económicos, há uma relação sempre de assimetria. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós estamos sempre em desigualdade, porque temos menos informação, porque não conhecemos necessariamente as particularidades daquele negócio, e é justamente por isto que aparece o direito do consumo. Para quê? Para atribuir, para cometer às empresas obrigações de informação, de transparência, se quiserem, para repor essa igualdade, e ao consumidor, no fundo, uma proteção acrescida também nesse relacionamento. Já agora, e aproveitando esta oportunidade, não queria deixar de vos falar muito rapidamente, como é natural, da Direção-Geral do Consumidor. Como veem, nós somos um serviço público, devo dizer, pequeno, que estamos no Ministério da Economia e que trabalhamos essencialmente em rede com muitos parceiros públicos, os municípios, muitos outros serviços da administração pública, as entidades reguladoras setoriais, mas também
muitos parceiros privados, as associações de consumidores, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, quaisquer organizações não governamentais que tratam de problemas de consumo, nem que seja lateralmente. E nestas competências todas, como verão, temos também a responsabilidade de fiscalizar a publicidade. O que é que isto significa? Isto obriga-nos a estar muito atentos a todas as formas de comunicação publicitária, e a Gisela Serafim vai-vos falar um pouco disso, em quaisquer suportes. Reparem que hoje em dia grande parte da publicidade até é exibida, se quiserem, em plataformas interativas e digitais, mas como sabemos, a imprensa escrita, a televisão, a rádio também difundem a publicidade. Portanto, acompanhamos a publicidade, fiscalizamos-la e, quando identificamos infrações, abrimos processos que podem concluir-se com decisões condenando aquelas práticas e sancionando aqueles comportamentos, isto é, aplicando sanções pecuniárias ou outras medidas. Aqui já está um bocadinho o resumo daquilo que nós fazemos. Devo dizer que não temos só uma atuação que parece muito repressiva do ponto de vista da publicidade, também temos vindo a adotar um conjunto de recomendações dirigidas às empresas, aos operadores económicos. Por exemplo, a primeira recomendação pública importante que adotámos, uma vez que temos competências plenas nesta matéria, apenas desde 2012, foi dirigida à publicidade para menores e à utilização de menores na publicidade, que é um tema, aliás, bastante interessante e sempre um bocadinho controverso, na medida em que a lei deixa alguma margem de apreciação ao aplicador neste domínio. Adotámos também recomendações a propósito das alegações de saúde. Se pensarem em todos os casos hoje em dia em que se ouve falar da utilização dos suplementos alimentares, às vezes prometendo uma série de propriedades ou frustrando expectativas que depois não são realizadas. Adotámos também recomendações dirigidas aos operadores de comunicações eletrónicas, que muitas vezes vendem pacotes de serviços ou vendiam fazendo utilização da expressão ilimitado, como nós sabemos, há sempre um conjunto de condicionantes físicas e, portanto, na realidade, poucos serviços desta natureza há verdadeiramente ilimitados. Enfim, adotamos um conjunto de recomendações porque nos parece que também temos essa obrigação de sensibilizar, de mobilizar as empresas para o melhor conhecimento das regras, para o respeito das regras, e com isto também fazemos avisos públicos para os consumidores. Como calculam, os avisos são sempre mais ou menos curtos, porque a ideia é passar uma mensagem simples, que seja de percepção fácil, mas que alerte os consumidores. Também, enfim, trabalhamos muito em cooperação com parceiros europeus. Eu depois deixarei aqui, obviamente, a apresentação, não me parece que isto seja aqui muito interessante, mas só para terem uma ideia, todos os anos participamos num exercício coordenado dentro da União Europeia, que é chamado SWIP, Internet SWIP, portanto é verdadeiramente um exercício de, digamos, de varredura, passa a expressão, na internet, que tem temas diversos cada ano e que nos permite, em conjunto, identificar eventuais infrações e chamar a atenção dos operadores económicos em falta antes de, eventualmente, iniciar algum processo. Só para terem uma ideia, há aqui um retrato muito rápido daquilo que são as reclamações que nós recebemos em matéria de publicidade. Trago aqui só alguns dados do ano passado. Não parece, de facto, muito. Estas são as reclamações registadas no livro de reclamações. Dizem respeito, no essencial, à grande distribuição. No fundo, mais do que à publicidade, concretamente às promoções comerciais, que lá está, muitas vezes iludem os consumidores ou não se realizam completamente. Neste domínio ainda, e este ponto já é muito importante para quando se fala de publicidade e género, ou quando se fala de publicidade relativamente a qualquer tema específico, gostava de vos deixar esta nota sobre a autorregulação. O que é a autorregulação? A autorregulação geralmente emana da sociedade civil, isto é, no caso concreto, são entidades ou associações representativas dos operadores económicos que trabalham neste setor e que decidem comprometer-se a respeitar determinados princípios, a implementar boas práticas e, nesse sentido, vertem estas suas ideias, esses seus compromissos
em códigos de conduta ou em linhas de orientação, que são, por exemplo, as melhores práticas, e que supostamente vão para além daquilo que resulta da lei. E esta era uma nota que eu queria aqui deixar, que é muito importante, porque nós temos em Portugal, desde 1991, o ICAP, que é o Instituto Civil para a Autodisciplina da Comunicação Comercial, que no fundo reúne qualquer coisa como 90% dos anunciantes em Portugal, portanto é muito representativo, e que tem um papel muitíssimo importante, não só porque no seu âmbito foram celebrados vários códigos de conduta, mas também porque tem uma função interessante de analisar previamente alguns dos anúncios que vão ser exibidos para saber se eles são compatíveis com a lei e, por outro lado, tem uma espécie de mecanismo que também permite resolver litígios que possam decorrer de queixas de empresas umas contra as outras, no caso da publicidade comparativa, ou, em alguns casos, até de consumidores. A autorregulação, como eu tinha dito, é especialmente importante se representar um compromisso acrescido. O que é que eu quero dizer com isto? A lei tem uma série de obrigações muito claras dirigidas às empresas. Se estes códigos de conduta se limitarem a replicar ou a reproduzir a lei, digamos que não têm qualquer valor acrescentado. Portanto, o interesse da autorregulação é quando ela vai para além da lei e, nesse sentido, digamos que as empresas do setor assumem um compromisso acrescido. É o caso, por exemplo, na publicidade a bebidas alcoólicas, até especificamente no caso das cervejas. Há muitos outros códigos, hoje em dia, até por causa da publicidade na internet, no meio digital, e o ICAP também está associado a esta grande entidade europeia que reúne todas as entidades de autorregulação. Muito rapidamente, para chegar finalmente ao tema, então aqui sim, naturalmente que já terão ouvido estas referências, eu achei que apesar de tudo valia a pena, uma vez que vos queria falar um bocadinho do enquadramento desta matéria na União Europeia, aproveitando para dizer que quando se fala de género, designadamente neste domínio, na ótica da relação entre a publicidade e a do género, é um pouco difícil encontrarmos textos que só dizem respeito à publicidade. Isto é, a questão da igualdade de género é naturalmente tão importante que nós vamos encontrá-la tratada em documentos, em textos legais que tratam de muitas vertentes, nas quais geralmente depois tocam a publicidade, mas nunca a publicidade, digamos que é a principal questão, não é? Fala-se muito de igualdade de género no meio laboral, portanto no trabalho, depois nos vários estereótipos da sociedade, mas a publicidade é apenas uma dessas vertentes. De qualquer forma, só para recordar que o Tratado da União Europeia, desde a sua última revisão, que foi feita pelo Tratado de Lisboa, assinado, como é natural, aqui em Lisboa, em 2007, esta versão revista entrou em vigor em 2010, portanto, é relativamente recente, deixa muito claro quais é que são os valores nos quais se baseia o projeto europeu e, naturalmente, eu quis sublinhar o respeito pela dignidade humana, a não discriminação, que tem muitas vertentes, mas também a igualdade entre homens e mulheres. E há mesmo um compromisso no sentido de combater a discriminação em razão do sexo. Com o Tratado de Lisboa foi aprovada a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que, por incrível que pareça, enfim, para um projeto que nasceu em 1958, só foi aprovada, digamos que só tem este valor legal com o Tratado de Lisboa e que tem também, no fundo, representa uma espécie de cartilha de direitos fundamentais nos quais nós vamos, obviamente, encontrar a não discriminação outra vez e, naturalmente, a não discriminação em razão do sexo é, digamos que, aquela que é identificada primeiramente. Mas há outro tipo de instrumentos jurídicos relevantes e aqui eu vou-vos falar do único instrumento com força vinculativa, que é a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual, que no caso de Portugal foi transposta por uma lei que alterou um conjunto grande de diplomas em 2011 e que, reparem que em termos muitíssimo amplos, uma vez que não estamos a falar sequer de publicidade, estamos a falar de serviços de comunicação audiovisual, portanto, abrange-se aqui, por exemplo, a televisão, naturalmente,
que não podem conter nenhum incitamento ao ódio, reparem como a questão é colocada, com base, entre outras coisas, no sexo. Depois, o que vamos encontrar são aquilo que habitualmente chamamos de instrumentos de soft law. O que é que são os instrumentos de soft law? Se quiserem, são, no fundo, textos adotados, mas que não são dotados de efeito jurídico. Isso não significa que eles não tenham um valor mais do que político, tenham um conteúdo persuasivo extremamente importante, e há muitos textos desta natureza. Eu salientei aqui que desde 95 as instituições da União Europeia os adotam, e aqui sim encontramos algumas referências específicas à publicidade. Resoluções do Parlamento Europeu, conclusões do Conselho da União Europeia, um relatório, digamos que os mais interessantes são relativamente recentes. Eu quis aqui só salientar este relatório do Parlamento Europeu sobre o impacto do marketing e da publicidade na igualdade entre homens e mulheres, mas temos outros mais recentes, um parecer do Comitê Consultivo da Comissão Europeia sobre a Igualdade de Oportunidades, que naturalmente também foca a publicidade, e que é muito interessante porque define mesmo, enfim, o que é que se deve entender por um estereotipo, e diz claramente que os estereotipos do género promovem uma visão assimétrica das mulheres e dos homens na sociedade e são uma das causas mais persistentes de desigualdade. E um último relatório que eu achei especialmente interessante, porque é bastante recente e porque faz uma espécie de compilação, enfim, quer da literatura recente à época, claro, da literatura, quer das práticas de autorregulação, quer das legislações dos Estados-membros. E aqui é curioso que, por um lado, reconhece que a publicidade reproduz e facilita muito estes estereótipos de género, mas também aponta o grande potencial revolucionário, se assim posso dizer, da publicidade, porque a publicidade e a atuação dos média podem ser determinantes em combater-se este tipo de estereótipos. E, nesse sentido, recomenda um conjunto de práticas às instituições da União Europeia, aos Estados-membros, à própria sociedade civil. O último estudo que vos vou falar, este é realmente o mais recente, é muitíssimo interessante e este é que é verdadeiramente preciso, uma vez que se dedica ao tema as mulheres e as raparigas como sujeitos de atenção dos média e das campanhas publicitárias. E aqui vamos encontrar, de facto, a tipificação de práticas que são um pouco incríveis, apesar de, desde os anos 80, pelo menos, enfim, desde os anos 70, mas claramente desde os anos 80, se terem observado tantas alterações significativas, mesmo no mundo do trabalho, com as mulheres a trabalhar maioritariamente fora de casa, em tempos mais recentes, com as mulheres tão ou mais qualificadas que os homens, e ainda assim muita da publicidade perpetua uma espécie de estereotipo em que as mulheres aparecem mais associadas a determinados produtos de beleza, de limpeza, ao meio do lar, ao tratamento da família, enquanto que os homens são mais vistos e mais retratados como profissionais, como dinâmicos, como tendo um papel determinante. Mas a Gisela vai-vos falar de tudo isto. Chega-se à conclusão, de qualquer forma, neste estudo, que o facto da publicidade em muitos dos Estados-membros ser atribuída a entidades de autorregulação leva a que não haja uma atuação suficientemente afirmativa e, sobretudo, que haja uma abordagem demasiado subjetiva do problema da discriminação. E esta parece-me que é uma grande preocupação. A Gisela vai-vos dar bastantes exemplos disso, que é o facto de se abordar de forma irónica a desigualdade entre o género. Portanto, fazendo humor, tornando mais ligeiro o estereotipo, que isso leva a que a discriminação não seja suficientemente evidente e que todos nós, enquanto destinatários da publicidade, muitas vezes não percebamos que, no fundo, estamos a ser confrontados com uma perpetuação deste tipo de estereotipos. E, portanto, é preciso muita atenção também da nossa parte enquanto consumidores, enquanto destinatários da publicidade, e daí ser tão interessante
que este estudo conclua que esta matéria é, em certo sentido, aqui a qualificação é minha, é demasiado importante para que seja deixada só a entidades de autorregulação. Tem que haver entidades públicas competentes, com instrumentos adequados para intervir, para fazer cessar este tipo de práticas, para penalizar os infratores e para dissuadir outros comportamentos de infração. E que, mesmo assim, é preciso, se calhar, pormenorizar o que é que significa, no fundo, uma discriminação com base no sexo ou uma perpetuação de um estereotipo deste tipo de género, com exemplos ilustrativos, uma vez que há uma fronteira ténue entre aquilo que é o humor, entre aquilo que é uma abordagem supostamente sofisticada e o que é na realidade, a replicação da discriminação. E é muito importante que isto seja vivido e envolvido, discutido, aliás, com o envolvimento pleno das associações da sociedade civil. Quaisquer entidades não governamentais que trabalhem a diferença entre os homens e as mulheres, que se especializem nas questões femininas, se quiserem, têm que ter aqui um papel associado, não só na monitorização, na identificação, para alertarem as autoridades públicas para isso. Por outro lado, esta atitude mais de monitorização e, no limite, de fiscalização com condenação tem que ser combinada com a disseminação de bons exemplos, com a disseminação de boas práticas, porque tem que haver sempre aqui um esforço positivo, um esforço mobilizador. Só assim é que conseguimos, ultrapassar algumas destas dificuldades. Eu terminava só com 2 ou 3 notas finais, como já perceberam, quer em Portugal, quer na legislação europeia, este é um problema que está identificado. É imprescindível que haja regras que sejam aplicadas por entidades públicas com capacidade, com os poderes adequados para terem uma atuação eficaz. Tal nunca dispensa a educação e a sensibilização dos consumidores e das empresas, mas também até a formação dos profissionais dos mídia e muito hoje em dia daqueles que atuam só no meio digital. Estamos perante um problema, ou estamos perante valores que exigem, obviamente, um compromisso e a conjugação de esforços de toda a sociedade civil. Queria terminar só dizendo que, quando eu estou a falar em regras, na importância das regras, queria-vos dizer que o direito serve, ao contrário do que às vezes se pensa, para regular as relações sociais. E quando nós encontramos proibições de discriminação com base no sexo, o que estamos a fazer como sociedade é dar uma mensagem, é transmitir uma mensagem de que a igualdade entre os sexos é importante para todos nós como sociedade, como cidadãos, e nesse sentido é importante verter este valor numa regra para que a mensagem seja clara, mas por outro lado as regras só fazem sentido se houver entidades para fiscalizar o seu cumprimento e para atuar no caso delas serem infringidas. E daí a importância do direito e aqui o meu contributo. Muito obrigada.